Livro de Deuteronômio, capítulo 8. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento, a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e, final, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, prostrando hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém. Irmãos, perdão pela leitura embaraçada, eu insisto em não usar meus óculos, e chega nessa hora a gente sente. Queridos, o livro de Deuteronômio é um livro extremamente importante para o povo de Deus, por um motivo simples. Deus tirou o seu povo do Egito, as promessas quando Deus chama Abraão, Deus já prediz como seria a descendência de Abraão, o que eles iriam passar. E Deus falou que eles passariam por um período de 400 anos de escravidão, de servidão, numa terra estranha, mas que depois desse período Deus iria levantar alguém, eles seriam
libertos daquela prisão, daquela escravidão, e Deus daria a eles uma terra, uma boa terra. Então Moisés é o profeta que Deus levanta para poder guiar o seu povo até a terra prometida. O problema é que já no início da caminhada, o povo que saiu do Egito era um povo com o coração corrompido pela idolatria, um povo que murmurava o tempo todo, um povo que suscitou rebeldia contra a liderança instituída por Deus. E chega um momento em que Deus dá um basta naquela situação. E Deus, quando manda os espias olharem a terra, para dar aquela avaliada como é que estava a situação lá, para poder começar a campanha de invasão da terra, o povo de Deus recebe péssimas notícias de 10 daqueles espias. Somente 2 espias acreditavam que Deus daria vitória diante daquele contexto que assombrava o povo de Deus, que assombrava os hebreus. Josué e Caleb são os únicos que dão boas notícias, que batem o pé e falam: não, nós precisamos avançar, nós não podemos retroceder, a terra é boa, Deus nos prometeu, Deus será conosco. Mas o povo já havia sido tomado de temor por conta da incredulidade dos espias, e aquela incredulidade acabou sendo refletida no coração de cada um ali. E Deus dá um castigo para aquela nação. Aquele povo que poderia ter chegado em pouco tempo, 12 dias, já chegava, já tomaria a terra, coisa rápida. Deus faz com que aquele povo circule a terra prometida durante 40 anos. E depois que toda essa geração morre, não sei se você tinha essa informação, mas dos que saíram do Egito, os únicos que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb. E o livro de Deuteronômio, ele tem esse propósito, é uma releitura da lei, é uma releitura e aplicação da lei. Porque o que Deus queria mostrar para a segunda geração, que foi uma geração que nasceu no deserto, não foi uma geração que nasceu no Egito. Ensinar para eles qual era um princípio que eles precisavam seguir, ensinar a respeito do caráter de Deus, ensinar a respeito de quem era o Senhor, da sua santidade, das suas promessas. Então, Moisés ele faz uma releitura da lei, dos mandamentos, e quando você lê os mandamentos em Deuteronômio, você vai ver que são muito mais explicativos, eles são muito mais aplicativos. E esse era o propósito do livro de Deuteronômio. Relembrar a lei para aquele povo, a segunda geração que estava no deserto. E esse texto que a gente acabou de ler é algo que Deus traz para aquela geração, sobre reflexão do passado. Queridos, se tem algo que nós precisamos fazer constantemente, são reflexões a respeito do nosso passado. A gente às vezes volta e meia a gente se pega pensando em alguma coisa que aconteceu há 30 anos atrás, que aconteceu quando nós éramos crianças. E, infelizmente, essa reflexão a respeito do nosso passado, ela não é feita. E quando a gente deixa de fazer essa reflexão, a gente deixa de tirar lições importantes para as nossas vidas. E esse texto está se referindo a isso. Um povo que está prestes a entrar na terra prometida, prestes a conquistar a porção, a herança que Deus havia prometido para eles, e Deus alerta. Deus faz alertas importantes para aquele povo que estava entrando agora na terra prometida. Então, o que eu queria ver com vocês essa noite é o que uma reflexão sobre o nosso passado deve promover em nós. O que é que uma reflexão cristã, consciente, madura, deve promover em nossas vidas? Primeira coisa, irmãos, gratidão. Primeira coisa que a reflexão sobre o nosso histórico deve promover na vida de um crente é gratidão. Independente de qualquer coisa. E o texto começa tocando justamente nesse ponto. Queria que você voltasse aí, no verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis,
e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. A terra foi prometida aos pais, mas os filhos é quem estão herdando. E o verso 2 começa com o seguinte esclarecimento. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Primeira coisa que Deus começa a falar com o povo é: vocês precisam recordar da caminhada no deserto, daquilo que vocês viveram no deserto, para entender que aquele período foi importante para vocês. Porque naquele período vocês passaram a conhecer o que estava no coração de vocês. Aquele período acabou revelando o que havia dentro de cada um. Aquele período também acabou revelando para vocês o meu poder, a minha soberania. Estas coisas foram reveladas no período do deserto. Queridos, é interessante como o deserto tem a capacidade de revelar quem nós somos. Isso é muito sério. Porque a partir do momento que o povo começa a murmurar, o povo começa a colocar para fora aquilo que eles eram, aquilo que estava dentro do próprio coração. A gente precisa entender que todos os nossos pecados, os nossos erros, não são impostos por alguém em nós. Quando nós pecamos, a gente tem o costume de atribuir o nosso pecado a alguém. Não, fiz isso porque aconteceu isso comigo. Fulano fez isso comigo. Não, porque a situação do meu trabalho estava assim. E a gente começa meio que justificar. Só que as situações difíceis acabam revelando o que há dentro do nosso coração. E Deus começa a falar: eu usei o deserto para mostrar quem vocês eram e quem eu era, a respeito do meu caráter. E Deus começa a dizer: eu fiz vocês passarem fome para mostrar que eu sou o Deus que sustenta. Eu fiz vocês passarem sede para mostrar que eu sou o Deus que é capaz de abrir água no meio do deserto. Queridos, quando a gente se encontra numa situação que não tem o que fazer, que você já ligou para quem você poderia ligar, você já fez seus contatos, você já correu atrás, quando você olha assim, não tem mais o que fazer, parece que é só aí que a gente ora, né? Só aí a gente ora. Depois que nada deu certo, depois que todo o nosso recurso se esgotaram, todos os nossos recursos foram embora, aí a gente olha para cima e clama: Deus, tem misericórdia. E Deus fala: era esse momento que eu estava esperando, de você reconhecer que você depende de mim, de você entender que eu sou um Deus poderoso, que eu sou o único que pode mudar a tua situação. E quando a gente começa a olhar, irmãos, para o nosso passado, as coisas que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, a gente começa a olhar de forma diferente para o nosso Deus. De falar assim: Deus, eu às vezes esqueço o que eu passei. Eu esqueço, Deus, as dificuldades que eu vivi. Lá no início do meu casamento, lá quando tudo era difícil. Deus, o Senhor foi tão bom comigo. E essa reflexão faz com que a gente, independente de como esteja a nossa situação hoje, a gente olha e fala: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor foi um Deus presente. É isso que Deus está mostrando para Israel. Vocês foram um povo que tiveram seus desafios, mas eu nunca deixei vocês desamparados. Eu sempre estive ao lado de vocês. Meus irmãos, comecem a olhar para a vida de vocês. Gente, o tanto de história que a gente tem aí como auxílio para a nossa vida, no sentido de olhar e falar assim: opa, peraí, hoje está difícil, mas eu já passei por coisa pior ou parecida. E Deus foi bom comigo. E Deus esteve do meu lado. Semana passada a gente estava fazendo uma confraternização do grupo do Nadim. O Nadim não pôde estar, mas a gente fez a confraternização assim. Estava eu, o Léo, o Eile, o Oswaldo, o Marcelo conversando. E o Eile começou a contar um pouco da vida dele, né? Quanta luta, a luta para conseguir aposentar o pai dele.
Gente, é um testemunho desses, assim, você ficar horas, que ele é bom de história, né? E ele contando com detalhes como é que foi para o pai dele aposentar. E você vê o milagre de Deus na vida dele. E a gente terminou aquela história, a gente glorificando a Deus. Falou, ele, que bênção, cara. Esse é o tipo de história que a gente precisa sempre contar para alguém. Porque são histórias que nos fazem lembrar do quanto Deus é bom. São histórias que nos fazem lembrar do quanto Deus é cuidadoso com o seu povo. Então, irmãos, se tem algo que essa nossa reflexão a respeito do nosso passado, da nossa história, deve trazer ao nosso coração, é gratidão a Deus. Nós precisamos olhar para o nosso passado e sermos gratos a Deus por tudo aquilo que a gente enfrentou, inclusive pelas dificuldades. Porque a gente percebe que essas dificuldades moldaram o nosso caráter, moldaram o nosso coração, levaram a nossa relação com Deus para outro nível. Amém? Mas a segunda coisa, queridos, que essa reflexão do nosso passado deve trazer ao nosso coração é também temor. Voltem no verso 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Olhem para o passado de vocês e temam a Deus. Queridos, olhar para o nosso passado, refletir sobre o nosso passado deve trazer ao nosso coração gratidão a Deus, mas deve trazer também temor. Por quê? A própria história daquela geração já deveria ensiná-lo uma coisa muito importante, que com Deus não se brinca, que Deus precisa ser levado a sério. Queridos, os pais dessa geração, eles morreram, eles não entraram no Egito. Aliás, eles não entraram na terra prometida por conta do pecado, por conta da dureza do coração. É como se Deus estivesse dando um recado. Os pais de vocês pecaram contra mim. Os pais de vocês abandonaram a minha palavra. Eu entreguei a lei ao povo, os 10 mandamentos. E dentro de pouco tempo eles quebraram esses mandamentos, fizeram um bezerro de ouro, adoraram outros deuses. E por isso eles não entraram na terra prometida. Por isso eles morreram no deserto. Queridos, Deus ficou dando volta na terra. Dando volta, quando morreu o último, Deus falou, agora bora entrar. Vamos para a terra agora. Porque a geração anterior não temeu o meu nome. E agora a palavra de Deus para aquela segunda geração é: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas. E ele começa a falar aqui das qualidades da terra. Ou seja, se vocês não quiserem perder algo tão precioso, não repitam os erros dos vossos pais. Irmãos, e quantas vezes a gente olha para o nosso passado e a gente vê que muitas das enrascadas que nós nos enfiamos foi por conta do nosso pecado. Por conta da nossa obstinação, de Deus falar, não vai por aí, você dizendo, eu quero ir por aqui. Eu quero pagar o preço das minhas escolhas. Irmãos, quantas vezes eu já fiz isso com Deus, orando, e na oração eu falei, Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, mas eu quero isso aqui mesmo. Eu sei que não está certo, Deus. Deus, mas deixa eu fazer o que eu quero, pelo menos dessa vez. Deixa eu escolher esse caminho, pelo menos dessa vez. Se não der certo, eu não vou chorar, eu não vou achar ruim, eu vou assumir as responsabilidades. Ô, irmãos, quando vem, a gente arrepende, e a gente começa a lamentar, Deus, mas por que, Deus? Porque o Senhor permitiu, porque o Senhor não fez o pneu do carro furar, aquele dia que eu estava indo tomar essa decisão, fechar aquele negócio, e a gente começa a atribuir a responsabilidade a Deus naquilo que estava em nossas mãos. Então, irmãos, a reflexão do nosso passado deve trazer temor. Às vezes nós não sofremos por conta dos nossos erros, mas na história da nossa família a gente vê essas coisas, não é verdade? A gente começa a olhar para o histórico da nossa família, o pai, o tio, a mãe, e você fala, eu estou diante de uma circunstância em que meu avô esteve há
60 anos atrás. Eu estou querendo tomar a mesma decisão que ele tomou. Eu estou querendo fazer com a minha família a mesma coisa que ele fez, com os meus negócios a mesma coisa que eles fizeram, que eu sei que não está certo. A gente precisa olhar não é só para a nossa história não, irmãos, é para a história da nossa família, para a nossa casa, e falar, Deus, eu não quero o mesmo destino. Então, se você não quer o destino triste que muitas vezes a nossa família tomou no passado, escolha diferente, tema ao Senhor. Nós precisamos falar, Deus, governa a minha vida. Queridos, às vezes não é fácil. Não é fácil, às vezes, fazer o que Deus está mandando. Não é fácil, às vezes, a gente liberar perdão, mas crente tem que liberar perdão. Envolve tantas coisas, irmãos. Às vezes você vê sua casa foi destruída por causa de uma palavra proferida no momento errado. Uma escolha precipitada. Um pedido de perdão que foi rejeitado. E Deus falando aqui, guarda as minhas palavras. Guarda as minhas palavras no coração. Segue. Toma minha justiça com amor no teu coração. E faz o que eu estou mandando. Temam a mim. Então, irmãos, a reflexão sobre o nosso passado deve trazer gratidão. Mas deve trazer também temor ao nosso coração. De entender que ao longo da nossa história, Deus revelou o seu amor, mas Deus revelou a sua correção. Deus revelou a maneira firme como Ele trata os seus filhos. E nós precisamos entender isso, que o nosso Deus é um Deus amoroso, um Deus presente e um Deus sério. Eu não gosto daquela frase, né? Deus é amor, mas também é justiça. É como se a justiça de Deus fosse desvinculada do amor dele, né? Ou seja, Deus é amor, mas na hora que Deus fica bravo, ele esquece o amor dele e é só juízo. Não, o juízo de Deus é aplicado com amor. A sua santa ira é aplicada com amor, com zelo. E Deus faz isso com os seus filhos. Ele corrige, Ele trata com seriedade, porque Ele ama. Então, olhe para o teu passado, olhe para o passado da tua família. Tenha gratidão, mas tenha também temor. E a terceira coisa que esse texto nos mostra, que a reflexão sobre o nosso passado deve trazer, é dependência. A partir do verso 11. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens, e ele começa a falar aqui, depois que você conseguiu, por misericórdia do Senhor, entrar na terra, agora você tem uma boa casa, uma boa vida, uma vida de conforto, guardem o coração de vocês, para que vocês não esqueçam que tudo que vocês têm, vocês receberam por graça e misericórdia. Por graça e misericórdia. Eu fui bom, eu fui fiel à minha promessa. Então Deus começa aqui a falar do povo, com o povo a respeito de dependência. Nunca se achem autossuficientes. Nunca deixem que o momento confortável que vocês estão vivendo venha apagar da memória de vocês que vocês não tinham nada, que eu dei tudo aquilo que vocês têm. Irmãos, uma das coisas que mais me entristece é quando eu olho para a minha vida e eu percebo que muitas vezes o conforto tem tirado aquela memória afetiva, aquela memória boa de você olhar e falar assim, Deus, quando eu era adolescente eu nem sabia se eu ia casar, veja lá, tem uma casa e um carro. Eu ficava me perguntando, será que um dia eu vou casar? Será que um dia... Era essa pergunta de adolescente, né? Eu creio que todo mundo já passou por isso, né? Será que um dia eu vou ter um carro? Parece uma coisa tão distante. E chega uma hora que você tem tudo, tem muito mais do que você pediu a Deus. Você perdeu a gratidão, você já não olha para Deus com dependência, você já não olha para Deus como aquele que te deu tudo aquilo que você tem.
Nas férias, estava em Salvador, e aí estava indo para casa de uma tia minha. Eu falei com o Tamires, Tamires, vamos pegar outro caminho aqui que eu quero te mostrar a orla de Salvador, porque a entrada de Salvador é horrível, é feia demais. Vou te mostrar a orla de Salvador para você não ficar com a má impressão, né? E aí peguei uma outra rota e aí desci uma ladeira, irmãos, que era a ladeira que eu sempre descia para ir para a faculdade. Então, muitas vezes eu ia para a faculdade a pé, porque eu tinha que escolher se eu ia de ônibus e voltava a pé, ou se eu ia a pé e voltava de ônibus, porque eu não tinha dinheiro. E eu lembro que em uma dessas caminhadas para o seminário, para a faculdade, eu estava descendo aquela ladeira, a ladeira chamada Cruz da Redenção. Irmãos, testa toda suada, né, cansado, mas um coração feliz, grato. Gente, eu nem estava preocupado com dinheiro, com nada. Eu falava, Deus, obrigado, Pai. Eu falei, eu estou aqui descendo a Cruz da Redenção, de carro, no meu carro, e percebo que parece que meu relacionamento com Deus naquela época era melhor. Eu estava mais próximo, eu era mais dependente. E a gente começa a esquecer, irmãos, né? Lembra do início do teu casamento, aquela luta, aquela dificuldade para poder pagar as contas, daqui a pouco descobre a mulher está grávida. Mas uma vida com Deus fervorosa, uma dependência no Senhor. 4 boletos para pagar até o final da semana, mas o coração firme em Deus. Nada abalava, porque o relacionamento com Deus estava firmado no Senhor. E, infelizmente, muitas vezes a gente passa a nossa vida toda, as dificuldades a gente começa a esquecer, porque o momento que a gente está vivendo é tão bom, que a gente esquece um dia de que a gente não tinha saúde, o tempo que a gente não tinha dinheiro, o tempo que a gente não tinha nada. E a gente perde a gratidão, perde a dependência. E aí o camarada que se esforçou tanto para comprar a chácara, a bendita da chácara não deixa mais a pessoa vir na igreja, porque o final de semana é na chácara. Pediu tanto Deus para ter um carro, mas o carro não serve para servir a igreja. É só as próprias necessidades. E a gente começa a perceber como as bênçãos de Deus, quando elas não são bem administradas, elas nos afastam do Senhor. Homens que viraram grandes homens de negócio, mulheres que cresceram na vida, estudaram, passaram em concurso público, perderam o temor, perderam o senso de gratidão para com Deus. E já não é mais aquela menina que ralava ali nos horários vagos do trabalho para poder estudar, porque ia fazer um vestibular, porque ia prestar um concurso. A gente começa a esquecer tudo isso. Foi Deus que nos sustentou, foi Deus que nos deu tudo aquilo que a gente tem. E Deus, essa palavra é para nós. Deus está dizendo, abram os olhos de vocês, para que vocês não comecem a perder a dependência. Para que vocês não comecem a achar que tudo que vocês têm é resultado do esforço de vocês. Que tudo que vocês têm é resultado da capacidade, porque vocês são bons administradores, porque vocês sabem gerir a vida de vocês. Não esqueçam de que tudo aquilo que vocês têm, eu que dei. Amém?